Olá, meu povo, uma boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Eu sou a Alessandra, dirigente do Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor. E eu tô aqui, gente, né, dando uma passadinha para a gente poder conversar, poder trazer alguns assuntos aqui que eu acho bem importantes, né? Trazendo alguns pontos de vista. Eu sempre falo que cada um tem o seu ponto de vista, que a gente não é igual, que nós pensamos diferente, né? Que cada um tem o seu entendimento, e eu sempre falo que o outro não está errado, cada um tem seu ponto de vista, eu penso desse jeito, e muitas vezes que eu falo, gente, considerando aquilo que eu acredito, não estou falando em nome, né, de uma religião em si. Às vezes eu falo da minha opinião, mas respeitando sempre a opinião dos meus irmãos, a opinião de todos. Entende, gente? Então, gente, assim, eu vim falar para vocês hoje sobre situações que eu entro muito em discussão muitas vezes, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, né? Principalmente quando eu converso assim com pessoas que assim, eu gosto de falar sobre tudo que é assunto, né? Se vocês não falar comigo sobre religião, eu sou dirigente, posso passar um dia inteiro, 24 horas, e eu nem toco no assunto de espiritualidade, de religião, mas tem aquelas pessoas que gostam de falar, e a gente que está nesse meio, tem muitos irmãos de fé, na nossa família mesmo, a maioria é espírita, né? Espiritualista, então a gente gosta muito de discutir, né? Cada um pertence a uma casa, cada um traz a sua fé, cada um traz o seu entendimento. E a gente entra muito em discussão no sentido positivo, tá, gente? Não é discutir no sentido negativo. E uma das coisas que eu venho me policiando muito, né? Porque muitas vezes tu põe a tua opinião, parece que tu tá te colocando diante de uma situação, desfazendo do outro, mas não é essa a questão, né? Eu sempre falo assim, ó, cada casa traz a sua ancestralidade, cada casa tem suas regras e suas doutrinas. O modo que é feito na outra casa não é errado, né? Cada um trabalha de um jeito, cada um foi feito de um jeito, cada um tem o seu entendimento, né? Assim, a gente na vida da gente, né? Cada um tem a sua personalidade, tem a sua energia, tem o seu modo de pensar, de agir. Mas quando eu me coloco muitas vezes nas questões que a gente entra numa discussão sobre, não fundamentos, porque fundamentos são fundamentos, mas sobre questões de doutrinas, a gente entra numa questão assim de a gente coloca, aqui na minha casa eu faço assim, lá onde eu tô, né, dessa forma. Às vezes a gente coloca a nossa opinião num modo pejorativo, num modo assim, gente, não direto, mas num modo amplo, né? Então eu vejo assim que existe muito, às vezes, muito desentendimento, né, na hora das conversas, né? Desentendimento também no bom sentido, sem ninguém ofender ninguém, nem desrespeitar ninguém. O que acontece, gente? Tudo aquilo que a gente não está acostumado, pra gente não é certo, né? Tudo aquilo que a gente não faz, para muitos, não precisa fazer. Para outros, mas não é assim que eu aprendi. Para outros, mas vocês fazem desse jeito. Para outros, mas na minha casa não existe isso. Gente, a gente tem que aprender a respeitar, né, que cada casa traz a sua raiz, né? Para isso existem várias, né? Umbandas, existem muitas umbandas. Existe a umbanda esotérica, a umbanda branca, a umbanda sagrada. No caso, na minha casa, nós temos a umbanda Omolocô, que é uma umbanda que traz o culto a orixás, e a nossa umbanda é cruzada, porque nós temos a quimbanda. Então, quando a gente entra nesse assunto, tem muita aquela abordagem assim, mas a tua casa parece uma casa de batuque, né? Tu tirecó, tu tem quartinha. Gente, nação é um outro fundamento, né? O culto ao orixá foi muito antes da nação vir para o Brasil, né? Mas
o nosso fundamento da nossa casa, nossa tradição não tem nada a ver com o fundamento de uma casa de nação, como é feito os orixás, os filhos de santo, é totalmente diferente. Nós temos o culto ao orixá, trabalhamos na Umbanda com os falangeiros dos orixás, mas nós temos um trabalho direto aqui com os orixás, com as equices, né? Mas nós não somos nação, né? Então, muitas vezes as outras Umbanda, não, então a tua casa não é Umbanda. Gente, o que é a Umbanda? A Umbanda é a manifestação de espíritos para a prática do bem e do amor. A Umbanda se torna uma religião cristã porque ela segue as leis de Cristo, né? Mas é uma religião que traz o secretismo e ela traz as leis de Cristo, mas ela não é uma religião cristã, porque o cristianismo traz uma outra abordagem, tá? Quando eu me refiro que segue as leis de Cristo, segue as leis de Cristo, não do cristianismo. Nós temos nossos santos que são secretizados, né? A gente traz muitas coisas cristãs, a gente também traz muitas doutrinas espíritas. Muitas vezes tem casas de Umbanda que puxam mais para o Kardec. Tem outras casas que trabalham mais a questão do esoterismo, né? Então depende, né? A nossa casa é cruzada. A gente aqui tem Jurema Sagrada, eu tenho a linha das bruxas, eu tenho a mesa, né? Que é uma outra doutrina. Jurema Sagrada é uma outra religião. Temos as bruxas, que é uma outra energia, e temos a gira, né? Que a gente trabalha com as 7 linhas da Umbanda. Então, assim, gente. Ah, mas a tua casa não é Umbanda. Sim, gente, a minha casa é Umbanda, né? A gente tem a Quimbanda, mas nós temos a Umbanda, né? A Quimbanda é uma outra linha. É uma linha de esquerda, vamos colocar assim, né? Como é colocado. Nós temos a Quimbanda, que é para nossa defesa, né? Nós temos os nossos Exus de lei, que trabalham na nossa Umbanda, e temos os nossos Exus da Quimbanda, que são cruzados, né? Que trabalham com outras ferramentas, né? Para a nossa defesa. Então, a Quimbanda é para defesa, a Umbanda é caridade, a Umbanda trabalha... Nossa casa é uma casa de cura, mas também é uma casa de almas. A gente trabalha muito com as almas, né? E as pessoas confundem muito essa questão. Porque tem culto ao orixá, não é Umbanda. Tem Quimbanda, não é Umbanda. Gente, eu tenho várias linhas de trabalho na minha casa. Nós fizemos a nossa caridade. A Umbanda é caridade, gente. Né? Aqui, nossa gira, a gente trabalha com todas as linhas, com as crianças, com os preto velhos. A gente trabalha com nossos caboclos, nossos boiadeiros, cangaceiros, trabalhamos com malandros, com marinheiros. E nós temos nosso povo de Exu, né? E o nosso povo de Exu, nós temos os nossos Exus de lei, né? Que trabalham ali na cura. E nós temos o nosso povo de Exu, que é cruzado, né, que trabalha com outras ferramentas, né? Aqui nós temos temos o sacramento, né? A gente trabalha com as aves, né? E trabalhamos para nossa defesa, também para cura, né? Mas nós também temos a nossa parte que a gente trabalha com as ervas, né? Aqui eu faço também cirurgias espirituais, né? Tem o dia das curas. E nós temos todo um processo aqui na casa, temos determinadas linhas, determinadas datas. Tem filhos aqui na casa que são preparados só nas ervas e tem filhos que são cruzados, né?
A minha casa também é uma casa de cura. E não é porque a minha Umbanda traz aqui em banda, porque eu tenho as bruxas, que não é Umbanda, gente. É Umbanda. Então a gente entra muito em confronto nessa situação e eu tenho que aprender a controlar, a me colocar, né? Porque eu tenho que compreender que nem todas as pessoas têm essa compreensão. Nós aqui nós defumamos, nós aqui nós fizemos a nossa abertura com as nossas preces. Aqui eu tenho 18 orixás que respondem nessa casa. Aqui eu trabalho com os caboclos, com os preto velhos, com as crianças. Nós temos a nossa linha da esquerda, nosso povo de Exu. E nós temos os ciganos do Oriente, temos a linha do Oriente que também trabalha nas curas, é onde eu recebo o doutor Luiz de Alcântara, que é um médico que faz as cirurgias espirituais. Tenho a mesa onde eu recebo Pai Benedito na mesa, tem 3 mentores que chegam na mesa. Eu tenho a parte das bruxas, né? Então são muitas linhas de trabalho, mas cada linha a gente é separada, né? A mesa tem um dia específico, a gira é aos sábados, Jurema Sagrada é uma vez por mês, que é uma outra religião que nós estamos iniciando, né? E eu também tenho as cirurgias espirituais, que é o último domingo de um mês, onde eu faço as cirurgias espirituais, que é um outro trabalho, né? Uma outra energia, cirurgias diferente da gira, assim como a mesa também é diferente da gira, as bruxas também é de 3 em 3 meses, é um outro tipo de trabalho, de ritualística, de doutrina. Nós temos nossa quimbanda, que é para nossa defesa, então a gente tem o sacrifício a animais, né? Para nossa defesa, para cura, né? E nós temos, né, a nossas curas, né? Nossos caboclos aqui, nossos preto velhos, nossos Exus de lei, que a gente trabalha, né, com as ervas, né? A gente faz terapia de pedras, aqui a gente aplica o reiki. Então a minha casa ela é muito ampla, né? Ela traz muitas linhas, mas a gente não mistura, a gente não, cada trabalho, né, tem, né, o seu determinado dia, sua determinada preparação. Aqui as linhas não se fundem, cada linha de trabalho, cada ritual, cada obrigação que é feita na casa tem determinada lua, determinado tempo, tem hora. A gente não mistura uma linha com a outra, tem dias específicos, tem datas. Então, a gente consegue administrar muito bem essa questão, né? A mesa mesmo é uma vez por mês, Jurema é uma vez por mês. As curas é de 2 em 2 meses. A gira é 3 sábados consecutivos. As bruxas é de 3 em 3 meses. Então, é tudo muito bem. Nós temos o culto ao orixá, determinados trabalhos na casa, que são diretos com as equices. E eu sou uma cacica que não trabalha só num dia de trabalho da casa, né? Eu benzo, eu jogo, eu vou na casa das pessoas, faço limpeza, eu saio na rua pro cruzeiro, faço abertura de caminho. A gente caminha, a gente sai, se tiver que ir fazer um trabalho, né, desfazer algo que foi feito negativo, se eu tiver que ir até a praia, se eu tiver que ir para o cruzeiro, a gente trabalha fora da gira, não só nos dias de trabalho. Tem muitas casas que trabalham só no dia de gira. Eu não, gente. Eu saio para fazer limpeza na casa das pessoas, eu jogo, eu faço abertura de caminho, eu trabalho em outras direções de trabalhos, né, que são particulares, independente da gira, e nos dias de gira são os trabalhos ali que não são cobrados, são os trabalhos na gira ali que as pessoas recebem um conforto, um passe. A gente tá trabalhando ali na gira, nada é cobrado para as pessoas, né? Como na mesa nada é cobrado, nas cirurgias espirituais nada é cobrado, né? Quimbanda é uma outra linha. Quimbanda, muitas vezes a gente está ali para nossa defesa, para desfazer feitiços, magias, né? Para desfazer, porque eu não mando nada de volta. Aqui a gente não é olho por olho, dente por dente, mas são trabalhos que muitas vezes a gente tem que ir para a praia, a gente tem que ir para um cemitério, a gente tem que desfazer, né, situações. Então já é uma outra linha de trabalho,
né? E a gente trabalha muito na nossa defesa, na defesa da casa, dos filhos da casa, e para ajudar, né? Porque, como eu digo para vocês, né? Não é porque eu tenho a quimbanda, que eu trabalho pros dois lados. Tu faz o bem na Umbanda e na quimbanda tu faz maldade. Não, gente, eu nunca levantei uma faca de Exu pra fazer mal pra ninguém. Nunca. E não faço. Né? Quando eu resolvi me dedicar à religião, foi para fazer o bem, foi para ajudar as pessoas. Né? Eu não tô aqui para mandar nada de volta para ninguém. A gente, se puder ajudar aquela pessoa que está sofrendo, que foi feito algo para aquela pessoa, para prejudicar ela, a gente está ali para levantar aquela pessoa, para desfazer aquilo que foi feito, mas a gente não manda de volta. E na parte da nossa Umbanda, a gente trabalha aqui nas curas, no equilíbrio, né? E eu trabalho direto, gente. Eu trabalho direto. Então, existe muito uma discussão nessa questão assim, não, tu não é Umbanda, porque Umbanda não tem quimbanda. Quimbanda é uma outra linha. Quimbanda é uma outra linha. A Umbanda é caridade, quimbanda é uma outra linha. Né? Mas nós temos a Umbanda. Jurema Sagrada é uma outra religião. Né? De uma certa forma, existe uma ligação muito grande com a Umbanda, com a Jurema, porque antes dos nossos mestres poder chegar, né, se manifestar, sempre a gente trabalha com o povo de Exu, primeiro para limpar o ambiente, depois a gente traz os caboclos para equilibrar, para depois nós poder receber os mestres juremeiros. Então, existe também todo um trabalho com esses espíritos que vêm na Umbanda para o equilíbrio, para a limpeza, para a gente poder abrir, né, esse ritual, né, esse portal, né. Então, uma coisa está ligada na outra, mas são energias, vibrações, fundamentos, né, separados, né. Então, cada linha aqui tem um espaço, tem um determinado tempo, tem uma preparação. Tudo é separado. O que é equice é equice, eu sempre falo isso. Equice é equice. Caboclo Preto Velho Exu, criança, são falangeiros. Nós temos a nossa quimbanda para nossa defesa, que são esse povo que vem trabalhando com essas outras ferramentas, que já vem preparados para trabalhar numa situação, numa densidade mais densa, né? A mesa, né, é um outro trabalho, né? Eu recebo espíritos na mesa, mas é uma outra energia. Nós não utilizamos vela, não tem tambor, não tem sineta na mesa, é só um copo com água. As cirurgias espirituais, Dr. Luiz chega, vai se fragmentando ali, né? A gente transforma uma sala numa sala de cirurgia com maca, ele se veste com touca, com luva, tá ali as ferramentas dele de trabalho, recebe as pessoas. Não tem vela também no dia de cura, a gente não canta ponto. O seu Luiz chega ali, opera, invisível. Antes das cirurgias espirituais, eu sempre aplico um reiki nas pessoas que querem, que às vezes as pessoas vêm tensas, né? Então, eu pergunto para a pessoa se a pessoa quer receber um reiki antes da cirurgia, antes do seu Luiz se apresentar. Então, são linhas, gente, totalmente separadas, né? São vários trabalhos, né? A gente tem a nossa gira, os médios da casa são da gira, né? Eu sou a médium da mesa, sou a médium no momento das curas, né? Das bruxas também nós estamos numa iniciação, no momento a gente também está numa iniciação, né? Então, eu sou a médium também que recebe. Tem muitas filhas que já têm uma ligação muito forte com essa linha, que estão desenvolvendo, mas quem chega mesmo é a minha bruxa. Então, está sendo vários trabalhos desenvolvidos na casa, né? Como Jurema, que nós estamos iniciando na Jurema. Então, o forte aqui da casa é a gira, né, onde se encontram os médios que estão num processo de iniciação, de desenvolvimento, muitos que já estão prontos, que fazem parte da casa. Então, a gente está caminhando, gente.
né? A gente está caminhando, a gente está trabalhando junto, mas não é porque a minha casa é cruzada, que a gente tem aqui Umbanda, que a gente tem essas linhas, que não seja Umbanda, gente. A nossa Umbanda de Omolocô é uma das Umbandas mais antigas que tem. Antes mesmo da Umbanda ser registrada por Zélio Fernando de Moraes em 1908, já existia Umbanda, né? E a Umbanda de Omolocô já tinha o culto a orixás, né? Muito antes das nações virem para o Brasil, da nação, a Umbanda já existia o culto a orixá. Então existe muito essas questões dos próprios irmãos de fé. Não, mas a tua casa não é uma casa de Umbanda, a tua casa é uma casa cruzada. Sim, é uma Umbanda cruzada que traz o culto ao orixá, que traz Jurema sagrada, mas é Umbanda. A Umbanda é caridade, a Umbanda é fazer o bem, a Umbanda é tu receber as pessoas, né? É os teus guias chegar ali e trabalhar para aquela pessoa, dar aquele conforto, aquele passe, fazer aquele descarrego, aquela limpeza, trabalhar para a cura, uma orientação espiritual para aquela pessoa que está precisando, é fazer o bem, sem olhar a quem. É amar a Deus acima de todas as coisas, é Deus acima de tudo, as nossas equices, né? Depois nossos guias espirituais, né? Então a gente tem, né? A gente tem essa raiz, a gente traz essa ancestralidade, mas não é porque é uma Umbanda cruzada que não seja uma Umbanda, gente. Né? Então, seja a esotérica, seja a branca, seja a sagrada, gente, a Umbanda é amor. A Umbanda é levantar a bandeira do Pai Oxalá e fazer o bem, é ajudar aqueles que precisam, né? É a gente se entregar naquele trabalho mediúnico ali, é a gente receber, né, os nossos guias espirituais para fazer o bem, para ajudar aqueles que precisam. Isso é Umbanda, gente. Manifestações dos espíritos para a prática do bem. Manifestação de espíritos para a prática do bem. Então não é porque a nossa banda é uma banda muito aberta, que abrange muitas raízes, que não seja uma Umbanda, né, gente? Então eu passei hoje para falar um pouco sobre isso, porque a gente sempre entra muito nessa discussão. E eu fiz um comentário que quando eu visito as casas que não são cruzadas, eu sinto que as minhas entidades têm que se adaptar. Eu visito muito poucas casas. Uma porque eu não tenho muito tempo, né, gente? Sempre tem trabalho na minha casa. Mas tem duas casas que eu visito muito, que eu gosto muito, que é a casa onde a minha mãe frequenta e a casa de um grande amigo meu, que é Pai de Santo. São as duas casas que eu vou mesmo, né? Que eu me sinto bem, que eu conheço, que eu confio, que eu gosto, né? Então, que eu já conheço, né, gente? Né? Questão de confiança, casas que eu já conheço, que eu já tenho uma confiança nas pessoas. Então, eu me sinto super bem nessas duas casas, sou sempre muito bem recebida, mas são energias totalmente diferentes, não vai ser igual, gente. Cada casa traz a sua ancestralidade. Então, quando eu chego na casa de Umbanda, eu me sinto muito leve, porque é uma Umbanda que trabalha muito com Exu de Lei, né? É uma Umbanda branca. Então, assim, é leve. É maravilhosa a energia, é maravilhosa os meus médiuns trabalhando a casa, maravilhosa. Mas eu me coloco na questão energética minha, que quando eu chego eu sinto que os meus guias eles chegam totalmente diferentes que eles chegam na minha casa. Porque, claro, gente, eu tendo Quimbanda, meus Exus sendo cruzados, né, eles vêm com uma força, né, são Exus mais de guerra, né? Então, quando tu chega num espaço assim que é mais tranquilo, que os Exus são mais calmos, tu sente a diferença, né? Então, até os meus caboclos eu sinto, porque eles não vêm, eles vêm, mas eles vêm muito leve, né? Nessa casa. E quando tá aqui no meu chão, aqui, eu sinto que eles vêm muito assim, né? Porque é uma Umbanda cruzada, onde tem culto a orixá, então é uma outra energia. Quando eu vou na casa desse meu outro irmão, que também é cruzado com a nação, só que no caso dele, não é uma Umbanda Omolocô. Ele tem a nação e tem a Umbanda, diferente da minha casa. Eu não tenho a nação, eu tenho culto a orixás na minha banda. Ele tem a nação, é Pai de Santo, e tem a Umbanda. Quando eu chego na Aruanda dele, a energia da Aruanda dele já equilibra muito com a energia da minha Aruanda. Mas muitas vezes o meu
Exu ainda chega, ele cruza ainda lá, porque é uma energia ainda que tem nação ali, é uma outra raiz, né? Que também não se mistura a nação com a quimbanda, mas é uma outra energia, a Aruanda. Quando eu tô nessa casa que eu vou, que é branca, eu sinto que as minhas entidades chegam muito leves, que elas não chegam como chegam aqui em casa. Porque aqui é um outro chão, é uma outra raiz, é uma outra energia. Então os pais vão se adaptar no lugar, né? Os pais não podem chegar cruzando num lugar onde não existe determinados cruzamentos, né? Tem determinadas linhas. Então o comentário foi esse. Eu sinto que é muito leve os meus pais. Aí já foi gritado pra mim assim, tá, mas a minha casa é um banda, tu é uma cruzada. Eu digo, tá, não. Aí eu falei, não, mas a minha também é uma umbanda. E eu não tô falando que tá errado, eu só estou colocando que as minhas entidades não chegam como chegam na minha casa, porque não tem como chegar, porque Exus de lei é diferente de um Exu de quimbanda. Então tá tudo certo e é maravilhoso e eu adoro estar lá. O que eu quis dizer é que a energia é diferente e que os nossos pais se adaptam à energia daquele lugar, né? Foi isso que eu quis dizer. Então ainda existe muito esse preconceito. Ah, tem ecó, minha casa não tem. Ah, minha casa não tem quartinha. Ah, minha casa não corta. Mas, gente, existem ancestralidades diferentes. A Umbanda de Omolocô, ela traz o culto ao orixá. Ela trabalha muito com ancestralidade. Então, a gente tem a Quimbanda, que a Quimbanda foi feita para a gente trabalhar com os nossos ancestrais. Então, ela trabalha com essas raízes, diferente de uma Umbanda branca, de uma Umbanda esotérica. Então, não é igual, são raízes diferentes, trazem fundamentos, porém rituais e raízes diferentes. Então era sobre isso que eu queria falar hoje, gente. Uma boa noite a todos e um ótimo domingo, final de domingo para vocês. Axé, até a próxima.